Bem, o incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Lembrando que bissetriz é a reta que divide um ângulo ao meio. Para a gente encontrar o incentro de um triângulo, a gente primeiro vai desenhar um triângulo qualquer, vai nomear os seus vértices e com a ponta seca de um compasso no vértice B e abertura qualquer, a gente traça um arco. Esse arco vai criar 2 pontos nas laterais do triângulo. E agora, com a ponta seca em um desses 2 pontos, a abertura do compasso tem que ser maior do que a metade da distância desses 2 pontos. A gente vai traçar um arco. Com a mesma medida do compasso, a gente coloca a ponta seca no outro ponto e traça novamente o arco, fazendo a interseção desses arcos desenhados. Ou seja, a gente vai criar outros 2 pontos. Esses 2 pontos têm que estar alinhados com o vértice B, ou seja, eles devem fazer parte de uma mesma reta, devem ser colineares. Aí é só traçar a nossa bissetriz em relação ao ângulo B. Agora, com a ponta seca do compasso em C, a gente vai fazer a mesma coisa, traçar uma circunferência de tamanho qualquer. E agora, com os 2 pontos criados, nós vamos colocar a ponta seca do compasso em um desses pontos, abrir mais do que a metade desse arco e traçar outro arco. Então, a gente traça um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, não precisa desenhar ele completo. E aí, com a mesma medida, nós vamos colocar a ponta seca no outro ponto e fazer a interseção desses arcos, ou seja, cruzar esses arcos para formar os pontos que a gente quer. Os 3 pontos, que são esses 2 e mais o vértice C, devem estar alinhados. Ó, tá certinho e agora é só traçar nossa bissetriz. O mesmo procedimento com o vértice A. Então, com a ponta seca em A e a abertura qualquer, a gente faz o arco, interceptando pelas laterais do triângulo e formando 2 pontos. E aí, a ponta seca em um desses 2 pontos e a abertura mais do que a metade desse arco, ó, a gente vai fazer outro arco. Com a mesma medida do compasso, a gente coloca a ponta seca no outro ponto que a gente tinha criado e faz a intersecção desses arcos. Então, a gente vai ter aí os 2 pontos que a gente acabou de criar e mais o vértice. Vamos traçar, então, a nossa bissetriz, que está com esses 3 pontos. Olha lá. E aí, gente, vocês podem notar que as nossas 3 bissetrizes, elas se cruzam em um único ponto. Ó, vou dar destaque aqui nesse ponto, e esse ponto é o quê? É o incentro, o que a gente estava procurando. Aí, o incentro, ele tem uma propriedade de que ele é equidistante às laterais do triângulo. Então, dele até uma lateral tem a mesma distância do que até a outra lateral. Ó, eles têm a mesma distância, tá? Então, essa propriedade que vem do nome incentro. Por quê? Porque a partir dessa distância, a gente consegue traçar uma circunferência interna. Essa circunferência, ela é tangente, ou seja, ela toca nas laterais do triângulo. Ela tem um ponto em comum a cada lateral do triângulo. Prontinho, gente. Fizemos aqui o nosso incentro, que é o centro da circunferência interna.